Nesse início de trabalho, eu sou muito grato assim de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe. Cada elemento da equipe é muito importante e cada um de nós é que tem que lembrar assim que para ser importante a pessoa tem que ser importante. Então, a importância que se dão para aquele que está trabalhando, ele tem que observar se ele realmente é importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é infantilidade. Infantilidade é bem importante assim separar a criança, porque nós sabemos assim que muitas crianças não têm nada de infantil e tem muitas crianças que não são educadas. A palavra infantilidade vem de um ramo da pureza, da criação. Então é bem importante assim a pessoa lembrar assim que a infantilidade é uma condição que possibilita o espírito ir caminhando na criação. O caminhar na criação, a qualidade do espírito humano, ele será sempre infantil, devido à grandiosidade da sabedoria que existe no universo. Então o espírito humano tem que lembrar assim que ele se encontra na criação para ser o intermediário. E é bem importante assim que existe possibilidade de ter um despertar na nossa vida diária, porque o adulto, ele está sempre envolto aquela condição que se fala assim de não ter tempo, mas ele não tem tempo justamente porque ele está atrás das coisas da terra. Então essa condição assim que cada um precisa de ir observando o procedimento que ele tem. E é bem importante assim porque especialmente nas festas de Natal, muitos adultos ficam comovidos, sensibilizados. E muitas vezes tem uma lágrima, um ou outro. Quer dizer que esse momento tem possibilidade dele utilizar para ele ter um despertar, para ele ir observando a diferença que existe na vida. Então é bem importante assim, cada um ir percebendo o procedimento que ele precisa de ter. E tem que lembrar assim, voltar para dentro da pessoa aquelas expressões que muitos acham assim, que fazer uma meditação ou fazer uma oração, a primeira coisa que a pessoa precisa de entender o que é meditar e o que é fazer uma oração. Então, os chamados retiros não traz nenhum benefício, porque a pessoa só ficou numa condição assim de querer não pensar. A nossa vida, o nosso trabalho é de ir percebendo como nós somos, como nós estamos caminhando na vida. E aquela diferença que existe do ato que a pessoa fez e da intenção em fazer aquele ato. Nós sabemos assim que os atos premeditados, eles são julgados diferente do que os atos feitos por impulso. Então essa condição assim, que a pessoa precisa de ir percebendo as manifestações que nós temos dentro de nós. E essas manifestações são verdadeiras, porque tem um ensino de Jesus que ele fala assim que a carne é fraca. A referência que Jesus está falando é que a vontade que a pessoa tem dentro dela para a realização na matéria grosseira é dificultoso. Devido a essa explicação que Jesus trouxe, que nos possibilita ir observando que para nós rompermos com a nossa lerdeza, nós temos que nos mantermos mais tempo estudando o livro Na Luz da Verdade. Essa é a possibilidade que um espírito humano tem. É só observar assim, a pessoa pode encontrar-se agitada, preocupada, insegura, e ela começa a estudar o livro. Ela vai estudando. E ela vai notando assim que tudo aquilo que estava acontecendo com ela vai diminuindo. E é bem importante assim a pessoa ir percebendo esse procedimento que existe dentro de cada um de nós. Cada um tem que observar assim, que a vida é sempre individual. Podemos observar assim, saímos da moradia dos nossos pais, os nossos filhos saíram da nossa moradia, vai acontecendo assim que a pessoa tem que aprender a conviver com ela. O procedimento que ela está fazendo para entender os ensinos.
Então aqueles ímpetos, aqueles desejos, aquela maneira que a pessoa tem de expressar, que muitas vezes é numa condição menor, numa oitava abaixo, numa condição pejorativa, então ela tem que ir observando para conviver com esta parte que ela tem dentro dela e melhorar essa parte. Quando o trabalho é individual, a pessoa tem que lembrar assim, que é esse procedimento para que a pessoa possa desenvolver dentro dela a pureza, para que dentro dela, com essa pureza, ela receber o auxílio. A pureza, ela existe. A gente pode observar assim com os animais. Se tem a pureza, tem a confiança. E o animal aceita aquilo que aquele está querendo que ele faça. Com a pureza, ele permite que aquele aproxima dele. Na pureza, tem possibilidade da pessoa possibilitar a entrada da humildade. Com a humildade, que é aquela condição interna da pessoa perceber a diminuição de capacidade que nós temos para a vida. Isso é verdadeiro, porque nós sempre temos tempo e conhecimento para o trabalho de sobrevivência. Então essa condição assim que nós vamos caminhando e nós não vamos observando se vai nos levar a alguma coisa. A vontade que nós temos dentro de nós está sempre relacionada com a maneira de sobreviver. Quando nós temos uma vontade de melhorarmos, nos tornarmos uma condição melhor, fica bem fácil assim de cada um ir percebendo. Essa condição melhor, quer dizer, entre a vontade e a ação de realizar aquela condição para tornar-se melhor, tem uma norma de tempo. Então a realização está com o empenho da pessoa. Fica bem fácil assim, da gente ir observando, a pessoa tem vontade de ter algo. Então ela empenha com a maneira de ter o recurso e a maneira de fazer aquela aquisição. Ela tem vontade de mudar de moradia, ela empenha para fazer esse trabalho de mudar de moradia. Vamos confirmando assim que quando uma pessoa corta madeira, para essa madeira ser presa em uma viga, a gente vai observando assim, se a gente fica um pouco mais longe daquela pessoa que está trabalhando, a gente vê que ele fez o ato de pregar e o som chega para nós um instante depois. Se nós estamos mais distante, nós vemos ele fazer o ato e o som vai propagar um tempo depois. Quer dizer assim que entre a vontade e a ação, na matéria grosseira, tem essa diferença. Na parte do espírito, a vontade e a ação andam juntos. É uma realização. Cada um de nós tem que lembrar assim, devido aos costumes que nós recebemos, de sempre facilitar, porque esses costumes assim de facilitar a nossa vida, a gente pode observar com uma criancinha pequena. A criança está querendo usar as mãos na hora da refeição, que ela já se encontra maior um pouco. O adulto antecede, porque ela quer usar as mãos, ela quer fazer as coisas por ela mesma, e o adulto já vê que ela vai dar trabalho depois para fazer a limpeza, porque vai sujar ali. Então o que acontece? Assim nós vamos fazendo durante a vida. Nós vamos sempre tendo uma maneira de facilitar a vida daquele nosso descendente. Na fase de amadurecido, nós continuamos nessa moleza. Só que na fase de amadurecido é que tem que entrar aquela condição bem importante assim, da pessoa tornar-se qualificada. Quer dizer que ela pode enrolar-se. Então ela enrola no trabalho, ela não tem aquela produtividade, ela enrola bem com os conhecidos, nas reuniões de família ela sabe falar, ela sabe posicionar, ela sabe dar as ideias para ela. Agora ela tornar-se ação. O espírito humano tem que observar assim, onde ele se encontra. Tem um ensino bem importante que fala assim, por tuas obras te reconhecereis. Então não é aquilo que a pessoa está apresentando,
é a intenção daquilo que ela está apresentando. E como nós encontramos nessa condição assim, que aquela criancinha que recebeu tudo facilmente e que dificilmente deu a ela uma função, uma responsabilidade, agora nós temos que lembrarmos assim, que existem pessoas que estão trabalhando e que se nós queremos entrar numa roda de desenvolvidos, nós temos que fazer o movimento. Isso é físico. Então o movimento, ele é perceptível. Todos nós percebemos aquele que faz o movimento, aquele que tem boa vontade. Mas para a vida desse que não apresenta boa vontade, então o que acontece? Temos um tempo na criação. Aquela condição bem importante que todos falam e que nós ouvimos falar assim que tem tempo pela frente, não tem tempo pela frente. Quem realizou a função de ontem, realizou. Se não realizou a função de ontem, tem a função de hoje e tem a função de ontem. Então o que acontece? A pessoa vai ficando sobrecarregada. Daí a pouco, todas aquelas funções anteriores já ficam para o lado. Esse não dá conta mais de resolver. É individual a vida. Então ter a pureza dentro de nós. E a pureza é aquela condição bem importante assim, né? Que se percebe a pureza. Que tem um nome que fala assim, é agradável ficar perto daquela pessoa. A criança repele aquele que não tem pureza. O animal repele aquele que não tem a pureza. A empresa faz um movimento, esse que não apresenta a pureza, que apresenta só aquela coisa de aparentar, ele é excluído. Nós não sabemos verbalizar muitas vezes, mas nós percebemos. Do jeito que nós percebemos o alimento, que poderia ter ficado diferente um pouco, mas do jeito que foi feito ali, está muito bom. Que é a mesma coisa daquela criança que faz um trabalho escolar. Aquela criança, no tamanho dela, pela idade dela, aquele trabalho ficou muito bom. Mas o adulto vai fazer um trabalho, o adulto tem que apresentar um trabalho muito superior do que o daquela criança. O adulto tem que apresentar aquela condição bem importante assim, que anteriormente e que ainda hoje tem, as mães apresentam uma função dentro da moradia que não tem defeito. No alimento que foi preparado, do jeito que foi arrumada a moradia, do jeito que foi arrumado as coisas no armário, não tem defeito. Então essa pureza, essa bondade, essa qualidade, todos nós temos. A pessoa tem que lembrar assim que é a oportunidade para termos um despertar dentro de nós, de perceber a diferença que existe no caminho da matéria grosseira e o caminho dentro de nós. São dois caminhos bem diversos. Porque aquele que julgou que não tem tempo, aquele outro que já se encontra mais na frente com a idade, a gente vê assim que agora ele tem todo o tempo disponível. Então essa fala que nós falamos, que não tem tempo, e que muitos outros falam assim que não fez determinadas atividades ou determinados cursos porque não teve tempo. Todos nós temos tempo para a vida de matéria grosseira. A pessoa não realizou porque ela não teve interesse e não viu o procedimento que ela teria que ter para usar aquilo. Não compensaria a ela fazer aquele esforço. Ela viu que naquela empreita não seria conveniente. Mas para nós, agora na nossa vida interna, conhecer os ensinos, conhecer o livro Na Luz da Verdade, nos possibilitando assim uma orientação de dentro, um norteamento. Anteriormente a gente sabia assim que existia mais florestas, mais densas, e aqueles nativos caminhavam muitas horas debaixo daquelas árvores, e eles saíam na direção que eles queriam. Quer dizer assim, eles têm a orientação. Dentro, eles tinham aquela condição bem importante de saber a direção que eles estavam caminhando. Isso é físico. Também, anteriormente, tinha os navegadores com pouco recurso e que também levavam os astrônomos,
que conheciam a rota dos astros e faziam aquelas viagens também seguindo a rota das estrelas. Sempre existiu a possibilidade de nortearmos para a vida de matéria grosseira. Então, não está relacionado a ter recurso ou não ter recurso, ou ter instrumentos atuais ou não ter instrumentos atuais, pois anteriormente não tinham e tinham a capacidade. Quer dizer que essas capacitações aí também estão dentro de nós, porque é só observar assim as crianças anteriormente que norteavam, iam para distantes da moradia e se norteavam e sabiam voltar. Quer dizer que nós temos dentro de nós o norte. Para as coisas que nós queremos, também nós vamos norteando. Para aquelas vestes, para aquele passeio, vamos nos organizando dentro de nós para essas realizações. Mas o mais importante é para nós, porque todas as desarmonias que apresentam no corpo físico está relacionado à falta de norte daquele que está habitando aquele corpo. Está desnorteado no posicionamento com filhos, no posicionamento com famílias, naquilo que ele coloca na boca e naquilo dos seus pensamentos. Porque nós sabemos assim que os pensamentos têm vida. É só observar assim a realização. A pessoa pensava que ia presentear um ou outro com aquilo e ele achava que o outro ia sentir bem e ele providenciava aquele presente. Então ele pensou antes e depois ele pensou aonde ele ia fazer a aquisição para que ele tivesse aquele pertence que ele ia presentear. Então quer dizer que os pensamentos eles vão realizando. Agora a nossa vida interna, aquela condição bem importante assim, de sairmos dessa terra melhor do que quando chegamos. Para isso nós temos que ter a pureza. Para isso nós temos que ter o conhecimento das leis do Criador. E é bem importante assim, porque num ambiente de ensino, aquele ano letivo tem 10 tipos de informações que aquele ambiente está proporcionando para aquele ano letivo. 10 matérias, 10 tipos de informações. Um aluno não foi bem em uma matéria, não conseguiu entender aquela matéria, ele não recebe o certificado no final do curso. Para ele receber o certificado, ele tem que fazer aulas extras daquelas informações e ele tem que apresentar para aquele ambiente de ensino o conhecimento que ele tem daquelas informações que eles ministraram. Para nós voltarmos para a nossa pátria do Espírito, na pureza e conhecendo as leis. O que dá sustentação a cada espírito humano é a maneira que ele conhece as leis. Ele pode fazer o que ele quer, mas dentro dele, ele não se enrola. Isso é bem importante assim, a gente ter essa clareza dentro de nós. Não nos enrolarmos, porque se nós nos enrolarmos, nós desnorteamos. Aí o que acontece? Dá problema na mulher, no útero, no ovário, na mama. Dá problema no homem, na próstata, nos rins, no coração. Vai dando problema. A pessoa foi se enrolando, mas o espírito não se enrola. Isso é físico. É bem importante assim. O norte. Então o espírito tem o norte de voltar para a sua origem. Agora, como nós ficamos moles, não fizemos esforço para romper o esforço que precisa na matéria grosseira para nos qualificarmos diante dos ensinos, o que acontece? Desvirtua. O corpo ele tem um funcionamento bem preciso, assim, bem harmônico. Se a pessoa come algo que não fez bem, ou ela vomita, ou ela solta o intestino. Se ela tem um outro procedimento, a mesma coisa. A criança pequena, a mãe não colocou muitas blusas naquela criança e está frio, à noite a criança adoece. Dá problema de febre, dá problema de garganta. Isso é físico, isso é verdadeiro. Quer dizer que o corpo vai manifestando. No adulto é igual, não é diferente. O corpo vai manifestando. Desnorteou, não interessa para o espírito.
porque tem um ensino bem importante que fala assim, na alegria ou no sofrimento. Quer dizer que no sofrimento, muitas vezes, a pessoa também acorda. Do jeito que ela tem momentos, naquelas festas de Natal, que a pessoa fica sensibilizada, sabendo assim que ela perdeu uma coisa da infância dela, uma coisa boa que ela teve na infância, ela arrumando aqueles preparativos ali da festa do Natal, um adulto ou outro adulto se sensibiliza e algum outro também sai uma lágrima do olho. Quer dizer que naquele instante entrou a pureza. Teria possibilidade da pessoa voltar para dentro dela e procurar conhecer os ensinos. Isso é físico. Quer dizer, se não norteou, acontece o seguinte, perdeu. Aquela condição que sempre ouvimos falar assim, que tem tempo, o tempo é relativo. Pode nunca mais surgir a oportunidade. A pessoa foi contratada para fazer uma função, ela não fez a função direito, possivelmente naquela empresa ela nunca mais será contratada. Isso é físico. A gente vai observando assim, numa pequena escala na moradia. Precisa de fazer manutenção, um pequeno reparo, a gente chama uma pessoa. A pessoa fez bem o trabalho, a gente fala desse profissional para outra pessoa. A gente conta que aquele profissional fez um trabalho que resolveu uma preocupação que a gente tinha. Ele não fez um trabalho bom, não se fala nesse profissional. Acabou. E é bem importante, porque se perguntarem para nós sobre esse profissional, a gente fala, o trabalho que ele fez não ficou bom. A mesma coisa assim, temos a oportunidade de despertar. Não despertamos, não interessa. Desequilibra dentro da pessoa. Então todas as doenças estão relacionadas assim. Qualquer doença. A pessoa foi desequilibrando, usou erradamente o corpo. É só observar assim a formação do jovem. Ele já quer fazer as coisas erradamente. Então o que acontece? É uma casa. A base está no alicerce. O jovem é o alicerce. Ele usou mal esse período dele, os pais usaram mal esse período de formação dos filhos, com costumes que prejudicam a saúde, não vai dar uma casa firme, não vai dar uma coisa sólida. Por isso que os pais normalmente correm atrás dos filhos. Os filhos já são velhos, quase 30 anos ou mais de 30 anos, e os pais estão atrás deles ali, pagando as contas e muitas vezes recebendo bronca. Porque lá atrás, no período de formação, também eles colaboraram para que esses filhos ficassem moles. A infantilidade é bem importante assim, a pessoa lembrar assim que ela é um ramo da pureza. E junto com essa pureza, não é uma aceitação, é uma compreensão. A pessoa tem que entender as leis que o Criador instituiu e ela tem que conhecer essas leis. Isso é físico. Se não tiver um conhecimento dessas leis, não tem aquela serventia. A mesma coisa daquele Criador que não conhece os animais e não tem uma perspectiva para a finalidade daqueles animais. Os animais vão ficando ali. E ele não tem um direcionamento, um posicionamento. Dentro de nós é igual. Então vamos fazendo assim. E o mais grave é que nós vamos fazendo assim e normalmente prejudicando o nosso corpo, não percebendo que o nosso corpo necessita. E é bem importante, porque muitas vezes a pessoa recebe informação e ela caminha naquela informação e nem verifica se tem uma coerência. Isso aí fica fácil da gente observar assim. O jovem, uma informação que ele recebeu, e ele esquece de onde ele vem, aqueles que são coerentes nas suas proximidades, e ele agora caminha de qualquer maneira. A vontade é a ação. Então nós temos a vontade, mas a realização na matéria grosseira é um empenho, é um esforço. É justamente porque na matéria grosseira é mais lenta. Para dentro de nós é mais lento. A gente pode observar assim, quando a pessoa faz uma reflexão de como ela se encontra, ela vê que o corpo dela já se encontra envelhecido. Mas dentro dela ainda tem vontade de ter a ação, mas tem a limitação. A mesma coisa acontece com uma pessoa que tem um carro e que não fez a manutenção que precisa de ser feita naquele carro.
ele não confia naquele carro para aumentar a velocidade, para fazer uma ultrapassagem. Ele pondera, porque ele está sabendo que ele não pode contar com aquele veículo. Então, nossa vida interna é o mesmo procedimento. Contar com o auxílio dos superiores para a nossa vida, nós temos que ter uma base para receber esses auxílios. Se não tivermos uma base dentro de nós, de conhecer os ensinos e de perceber assim que a limitação que nós temos na vida. Se a pessoa sabe da limitação que ela tem, então ela pondera. A limitação não é nessa condição assim da pessoa poder ir lá e voltar. Não, limitação de poder fazer os atos, ter a simplicidade dentro dela, para ela contar com ela mesma. Porque uma pessoa precisa de fazer uma função. E essa função é em uma determinada localidade. Enquanto ela fica pensando naquela localidade, mas se ela começa a caminhar em direção àquela localidade, vai diminuindo a distância. Ela começou a caminhar, ela começou a ir em direção. Ela pode gastar um tempo maior ou pode gastar um tempo menor. Mas se ela fica parada pensando, ela não faz nada. Isso é bem importante assim. A gente tem que conhecer os ensinos, tem que procurar compreender os ensinos, sair da acomodação e observar assim o procedimento que a pessoa tem para ela conhecer o grau em que ela tem. Se ela não conhecer o grau dela, não tem como ela caminhar. A boa vontade. Então é bem importante assim a pessoa lembrar assim que ela precisa de ter boa vontade para ela mesma. Porque todos os atos que nós fazemos não é para as outras pessoas. Eu me qualifiquei para a minha pessoa, porque eu não esperei que uma ou outra pessoa viesse me trazer mérito. Aquele outro qualificou é para ele mesmo. Nós vemos assim, quando os filhos recebem uma medalha, um prêmio, então a gente fica feliz. A gente fica feliz porque aquele jovem que estava na nossa responsabilidade, agora ele apresenta qualificado, e ele então foi reconhecido pela qualificação que ele desenvolveu. A felicidade é de ver assim que o trabalho que eu participei na formação daquele jovem deu resultado. Mas o mérito é todo dele. Então, para nós voltarmos para a pátria do Espírito, é a mesma coisa. O mérito é individual. O esforço é individual. Conhecer as leis da criação, a pessoa tem que lembrar que ela tem que fazer muito esforço. Sair da acomodação é um esforço maior. Se não fosse um esforço maior, Jesus não teria dito assim que a carne é fraca. Quer dizer assim, a realização na matéria grosseira é muito dificultosa. Então é da responsabilidade individual cada um fazer o esforço que precisa de ser feito. E o esforço a gente sabe assim, que anteriormente existia e que hoje ainda existe, aqueles que querem ter a formação de um determinado curso, que vai facilitar para ele sobreviver, ele sai de manhã e vai para o trabalho, ele sai do trabalho e vai fazer esse curso. E não tem história assim da pessoa achar que está super dificultoso. Não, ela faz aquilo, ela arruma uma força extra para essa finalidade. Para nós voltarmos para a pátria do Espírito, para nós entrarmos naquela condição bem importante da infantilidade, é conhecer as leis que o Criador instituiu e esforçar para assimilar direito, para tirar de dentro de nós as molezas. Se nós não empenharmos, não vai ter a realização. Isso é bem importante assim, cada um ir percebendo. Só tem a realização se tiver o esforço. Então estuda o livro Na Luz da Verdade,